Eu fiquei olhando o noticiário hoje. Ok. E sabe o que me chamou a atenção? Eu vou falar do Gedel, vou falar do Lula, vou falar de Lava Jato. Mas me chamou a atenção um negócio que é um detalhe, parece bobo, mas por alguma razão, talvez de cunho religioso, a gente quer que as pessoas confessem o que elas fizeram. Tá. A gente não aguenta que um sujeito que é aprontão simplesmente se comporte como um aprontão depois de ter sido pego. A gente quer que ele confesse, a gente quer que ele se converta, a gente quer que ele admita. É religioso isso, deve ser religioso. Então, o sujeito fez algo moral. A gente quer, a gente valoriza, a gente acha importante. Fala, pelo amor de Deus, que você fez. Aí o cara não fala, né? E aí a gente fica bravo porque o sujeito não fala. Então, por exemplo, ontem teve o início do julgamento do caso do Gedel Vieira Lima, que é extraordinário, talvez mais extraordinário que o caso do Gedel, só o Barusco e o Sérgio Cabral. Eu digo, extraordinário em desfaçatez, em volume, deboche. Em deboche, exatamente. O Barusco, um gerente, não era diretor, não era presidente, o gerente da Petrobras, o cara tinha 100 milhões de dólares. Aí você fala assim, bom, quantos gerentes tem na Petrobras? Será que todos têm 100 milhões de dólares? Claro que não. Mas não é inacreditável que o cara tinha 100 milhões de dólares? Aí ficava especulação, não é possível que esse dinheiro era do gerente da Petrobras, devia ser de alguém, enfim. Aí, Sérgio Cabral, Sérgio Cabral tem 10 mil anos de condenação, 10 mil condenações, tem tudo, ele é gabarito, a gente já falou isso aqui, né? Tem relógio? Tem pé, ponto pros meninos. Tem anel? Tem pé. Tem casa? Pé, lancha, tem tudo, e centenas de milhões, uma coisa extraordinária. Depois teve o dólar na cueca, né? Que também é legal, mas na cueca não cabe tanto dólar, só se fosse uma cueca de elefante para caber o que tinha no apartamento do Gedel, né? 50 milhões de reais, 51, né? 51 já é um absurdo, falando 50, tá desprezando porque a Lava Jato você começa a desprezar não milhão. Faz falta para você, faz falta para outras pessoas, garoto. E aí, não, mas eu acho que ele contabilizava esse também, senão teria só 50. É lógico. Aí, o que aconteceu? Ele tá preso desde setembro de 2017. Ontem começou o julgamento dele, o relator do caso, que é o Edson Fachin, votou pela condenação. Condenou o bicho. Como é o da segunda turma, tem outros juízes outros ministros que vão votar. Muitas vezes eu falo juiz por mania. Bom, ele nega. O Gedel nega. Mas os caras encontraram a impressão digital do Gedel lá. Impressão digital não é um jeito de falar. Não, encontrei a sua impressão digital neste caso. Não! Impressão digital dele. É como se achasse a bala da arma dele no corpo de alguém, né? E daí você vai e acha a arma na casa dele, com a impressão digital. É mais ou menos a mesma coisa. É quase um homicídio financeiro. Eles acharam a impressão digital dele no apartamento e no dinheiro. Você diz, não, pera. Então, e aí? Não, esse dinheiro não é meu. E aí você fica irritado. Você fala assim, não é possível. Vamos pegar o Raider do Bolsonaro e vamos lá no Gedel e dar uma chinelada no Gedel. Fala, confessa, plá, dá uma chinelada. Confessa, plá. Porque incomoda as pessoas. Tá bom, mas e se ele falar, tá bom, fui eu? Que diferença vai fazer? Né? Então, cabe ao Estado cuidar disso, né? Reunir as provas para condenar, independente do que fala o cidadão. Mas na Lava Jato, muita gente confessou. Não, tinha gente, a gente até brincava quando saiu o noticiário, que o sujeito já na viatura, na ida, já estava com o computador escrevendo a delação premiada. A delação premiada e quem ganha é você e tal. O cara já estava escrevendo para ver se já conseguia diminuir a pena e tal. E os procuradores, eles aprenderam o seguinte, não dá para demorar muito e não dá para ser muito rápido. Se for rápido demais e a gente aceitar a colaboração, o cara vai contar só a primeira camada. Se demorar demais, às vezes não vai dar certo também. Então tem que ter lá uma enrolação e tal. Mas o fato é que tem empresário que confessou, executivo, perdão, políticos, operadores, funcionários de empresas, um monte de gente confessou. Mas alguns não confessaram. Lembra que o Marcelo Odebrecht dizia... Eu falo para as minhas filhas que quem confessar quem dedurar a outra é mais sério do que o que a outra fez de errado.
E ficou todo mundo chocado. Depois ele foi lá e dedurou um monte de gente, porque fez a colaboração, né? E todos lá na Odebrecht, aquela colaboração de 70 pessoas, etc. E a gente fica até irritado, vem aquelas notas de advogado, nego veementemente, elas já estão prontas, né? Elas já estão prontas, ele usa de um cliente para outro, porque é nego veementemente, como é que você vai... Template. Quantos verbos você pode ter para negar? Sempre é nego. Então é nego. Repilo. E repilo parece que é para não pegar mosquito, né? Quando você está na praia. Gostei. E aí você fala, e tem que ser veementemente. Então se você negar sem ser veementemente, parece que você não está negando mesmo. Então você desgastou o verbo adicionando o veementemente para dar uma intensificada. Então todas as notas, nego veementemente, jamais, em toda a nossa história, sempre nos pautamos pelos mais altos valores e princípios morais, né? E depois vem a colaboração. Mas alguns não falam, alguns não confessam, né? O Sérgio Cabral agora está confessando tudo, porque vê que a conta não fecha. Mas, por exemplo, o Zé Dirceu não confessou nada, não falou nada, não abriu a boca. Tem um monte de evidência contra o Zé Dirceu, mas ele não contou nada. Não chegou lá e falou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, confesso que vivi. Não tem confesso que vivi, né? O Vaccari não contou nada. E, tudo passou pelo Vaccari. Todos os delatores que falam do PT falam do Vaccari. Por que o do Vaccari não conta, não confessa? Porque ele prefere pagar a pena dele por alguma razão, entende que ele não deve falar. A gente não sabe, porque ele teria que confessar para dizer por que ele não fala. Né? Se uma coisa não tem outra. Né? Se uma coisa não tem outra. Agora, de todos os personagens, o personagem mais curioso é sem dúvida o Lula. É sem dúvida o Lula, não há dúvida disso. O Lula nunca confessou nada, o Lula não admite nada, o Lula não admite que o governo dele organizou um esquema de corrupção, ele não admite que sabia de qualquer coisa, ele não admite que os filhos dele tiveram benefícios, ele não admite que fez toma lá da cá, ele não admite que se beneficiou de relações empresariais, ele não admite nada, não aconteceu nada, isso é uma fantasia. Tudo aquilo que podem me acusar é de ter colocado o pobre para andar de avião ao lado do rico e ter dado Bolsa Família e ter aumentado a renda das pessoas, e isso eles não querem, e isso eles não admitem, isso eles é um grande conluio que reúne os procuradores da Lava Jato, reúne o Bolsonaro, reúne empresários, reúne militares, eles todos os americanos, reúne as multinacionais, não sei quem mais está nessa grande orquestração contra o Lula. É um ser etéreo. Eles é um ser etéreo. Exatamente. E então ele politiza o debate. E aí muita gente fica irritada. Volta ao ponto original. A gente se irrita, né? Por que ele não conta o que aconteceu, né? Por que ele fala que ele não vai fazer uma barganha agora, não vou aceitar? Ele fica dando entrevista para jornalista, dizendo as maravilhas que foram o seu governo, e ele incomodou muita gente. É o primeiro caso na história de um presidente que, ao enriquecer o país e ter transformado o país e ter feito o país ser muito melhor, irrita as pessoas. Na lógica dele, é um paradoxo, né, que ele não sabe explicar. Como é que pode ser um presidente tão bom assim, que não fez nada errado, só fez coisa boa pelo país, e aí o ser etéreo, resolve se vingar? Então bom seria que ele tivesse tido o desempenho do governo Sarney, por exemplo. Aí sim, aí todos iriam adorá-lo. Não tem lógica nenhuma esse raciocínio, mas ele fala muito sobre isso. Ele irritou os ricos. Ele não irritou os ricos. Ele abriu o BNDES para os ricos amigos dele. Mas ele abriu o BNDES para os ricos. Ele irritou os bancos? Não me lembro de ter visto banqueiro chorando no governo Lula, né? Bom, aí no último movimento, nessa linha de não falar, de não confessar e de politizar, ele atingiu aquele 1/6 da primeira pena que foi imposta a ele, e podendo, portanto, progredir. Em geral, as pessoas, quando chegam nesse dia, festejam. Finalmente, agora eu vou comer uma quentinha melhor, vou para casa, ficar com a minha família, etc. Mas o Lula começou a fazer conta política, né? Ele é um ser político, ele começou a fazer conta política e falou, cara, se eu não admitir nada, se eu não fiz nada errado, todos os meus crimes se resumem a ter feito Bolsa Família e ajudar os pobres, e agora estou sendo punido
de uma maneira cruel. Se eu aceito progredir, eu estou aceitando as regras do sistema. E ao aceitar as regras do sistema, eu vou deixar que coloquem na minha perna uma tornozeleira que vai ser a tatuagem eletrônica da minha confissão. E eu nunca confessei nada, então eu não cometi crime. Como é que eu saio dessa enrascada? Ele tem umas alternativas nas quais ele aposta. Uma delas, que é muito improvável, é o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de uma suspeição contra o então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. E daí você teria, é a única possibilidade, você teria o cancelamento, a anulação da sentença. A anulação completa, acabou. O processo é podre, porque ele foi um juiz bichado. Sendo o processo podre, ele passa a ser um ser inocente, né? E, claro, tem outros processos que estão correndo e tal, mas nesse momento é o que ele pode festejar. Poderia festejar. E uma vez inocente, bicho, volta pro game. E aí volta com tudo, porque não tem condenação e tal. Essa é uma possibilidade remota, mas remota como o ET chegar na Terra hoje e falar phone home. Não tem lógica acreditar nisso. É possível, vai ver, existe o ET, vai ver. Aquilo ali não era uma ficção, era um documentário. Mas tudo indica que não. Existe uma outra possibilidade, que é a segunda instância, que é muito mais lógica, os juízes do Supremo, de novo juízes, os ministros do Supremo entenderem que vamos seguir o que diz rigorosamente a Constituição e só vai em cana quando você encerrar todo o processo. Aí o Lula sai, tem outras condenações e ele volta. No caso, encerrar todo o processo seria o STJ, né? Que já, no caso dele, tá tudo na boca aí. Ele sai para voltar. Não muda a situação jurídica do Lula, porque ele foi condenado por um órgão colegiado e a lei de inelegibilidade, a lei da ficha limpa, diz que, condenado por um órgão colegiado, ele fica inelegível por 8 anos ao final da pena. Então, não importa se ele está preso ou não está preso, ele pode fazer uma confusão, como faz. O Lula preso, fez o que fez, botou o candidato dele no segundo turno, o Haddad. Imagine solto, né, o que ele faz. Fala bem, mesmo preso fala essas coisas desse jeito, as pessoas se incomodam, respondem, fazem editoriais nos jornais, reclamam, etc. Estamos nós falando do Lula. O Lula é um personagem impressionante nesse sentido, né? Mas o mais provável, no entanto, é o Lula sair e voltar e aproveitar essas oportunidades, né? Ele aposta nessas frentes e tem uma coisa que é curiosa, que eu acho importante, é a gente entender como é que a cabeça de alguém que não aceita fazer uma confissão, e no caso do Lula dá para entender um pouquinho. O Lula, quando surge na vida política nacional, em 10 anos ele já é candidato a presidente. Você pode dizer o seguinte, não, mas o Bolsonaro também. O Bolsonaro é até mais impressionante, num certo sentido. O Bolsonaro era um deputado federal, de repente ele sai candidato a presidente e bomba. Porque ele tentou ser presidente da Câmara, conseguiu 7 votos. Aí ele fala, qual é a sua próxima missão para dominar o mundo? Eu vou ser candidato a presidente da República. Piada, né? Quá. Aí o cara, arrebenta. Então é impressionante o caso do Bolsonaro. Mas isso não tira o lado impressionante da história do Lula. Ele vai sair candidato em 1989. Em 1989 tinha 132 mil candidatos a presidente, né? Leonel Brizola, Covas, um monte de gente famosa. Ele vai para o segundo turno, derruba o Leonel Brizola, que era o ícone da esquerda, vai para o segundo turno, perde. Vai de novo candidato em 94. Em 89 tinha um fenômeno que era o Collor. O Collor era o verdadeiro fenômeno, Aí em 94 tinha um outro fenômeno, o Plano Real. 98 o fenômeno continua, porque são as sobras do Plano Real e um presidente que era poderoso. Depois dele nunca mais o PSDB existiu. Essa que é a verdade. Só em São Paulo e Minas, umas figuras, mas não tem um negócio. Cadê o grande líder nacional do PSDB? Não existe. Aí acabou o líder do PSDB, pronto, começa o reinado do Lula. Lula 1, Lula 2, Lula 3, Lula 4. Ele elege uma pessoa que não foi candidata a nada. E ele chamou, essa daqui é a mãe do PAC. Você fala, mas eu não sabia. Eu não sei nem o que é PAC. Eu não sabia que a Dilma existia, mas eu vou votar nela porque o homem mandou. A mulher do Lula. Falavam isso, né?
Essa é a mulher do Lula, vota na mulher do Lula. Então, um cara que tinha um toque de Midas para fazer voto, conseguiu eleger o Haddad em São Paulo, com uma fantasia de um arco, não sei o quê, uma revolução que São Paulo enfrentaria. Foi um horror. Quando teve a sucessão dele, tomou um toco do Dória. Mas o fato é, ele tinha um toque de Midas. Ele foi chamado de o cara por ninguém menos do que o Obama. Só isso. Só isso. Imagina, o Obama escolhia um presidente latino-americano, o Lula, e fala, esse cara é o cara. Esse cara, como assim? Aí, de repente, ele tinha as ferramentas do poder, nomeava milhares de pessoas. Ele brincava quando ele saiu da presidência da República. Eu fui entrevistá-lo e perguntei do que ele ia sentir mais falta. Ele falou que era do avião. Pô, o cara andava de avião para cima e para baixo. Todo presidente, quando entra na presidência, andava de voo comercial. A maior parte. Ele não, ele já andava de jato. Mas depois que passa para a presidência, não sabe mais o que é voo comercial. E se o cara foi presidente há muito tempo, ele fala assim, não, a Panam, a Varig, o Sarney, por exemplo. A Panam, a Varig. Transbrasil. Fala, como assim? Não, é porque a última vez que eu andei de voo comercial do Brasil era isso, essas eram as empresas. Bom, aí, de repente, ele perde tudo. Ele que era o poderoso gestor do Estado, nomeava o diretor da Polícia Federal, nomeava o Procurador-Geral da República, nomeava todo mundo, ministro do Supremo. Quantos ministros do Supremo o cara nomeou? Aí, de repente, todo esse aparelho do Estado desaparece. E ele fica numa salinha na Polícia Federal e fala, cacete, o que aconteceu comigo aqui? Aí ele fica com essa tristeza do poder. Esperar que uma pessoa como essa diga assim, não, realmente eu pisei na bola, é inacreditável. Então, o convite aqui é assim, o Lula, ele não dá mais as cartas. Hoje o máximo que ele faz é escrever umas cartas. E a gente não pode se irritar com o fato dele tentar politizar, porque é o que resta para ele, né? A gente não pode se irritar com o fato do Gedel não confessar, porque confessar coloca ele, transforma ele num porquinho, num cara que vive chafurdando na lama. É muito feio confessar. Você confessar que você jogou uma bomba atômica Não, você foi o cara que estava pilotando o Enola Gay e jogou a bomba atômica em Hiroshima. Pô, é esquisito pra caramba, mas ao mesmo tempo você fala assim, não, mas foi um dos gestos mais ousados da Segunda Guerra Mundial e com isso acabou a Segunda Guerra. Pô, já é um negócio esquisito, mas pode imaginar que contém um certo heroísmo, ou então Pearl Harbor, para falar do outro lado, japonês atacando Pearl Harbor, pô, contém um certo heroísmo e tal. Mas qual é o heroísmo de você chegar para um empresário e falar, me dá aí 10 milhões? Qual é o heroísmo? É porco, é podre. Então a Lava Jato envolve uma coisa que não tem nenhum heroísmo. E o Gedel, com seu silêncio, tenta pelo menos não admitir a porcaria. O Lula, com seu discurso, tenta pelo menos dar um certo ar de heroísmo. É um troço que não existe, é uma lambança. Mas a gente não pode deixar que esse viés religioso contamine, porque a gente fica irritado. Então a gente vê isso nas redes sociais, todo mundo xingando, reclamando. Pô, o cara já foi pego, o cara tá em cana. Eles estão em cana. É o Estado que bota eles em cana. Eles não têm que confessar. Então, para a gente pegar mais leve, porque essa ética das relações é nas relações familiares, relações entre namorados, entre amigos, entre irmãos, entre vizinhos. Aí você tem que ter uma certa nobreza. Mas esperar a nobreza de um preso não dá, né?